Nós estamos estudando Filipenses. Durante o mês de outubro e novembro, estivemos estudando esse livro e temos usado um livro de devocionais que muitos estão lendo, além da resiliência, para nos ajudar nessa compreensão do texto. Se você ainda não comprou esse livro, do pastor Marcos Paulo, está na nossa livraria disponível. E nós também temos várias pessoas que abriram grupos Farol, e nesses grupos estão evangelizando, falando o amor de Deus para amigos, conhecidos, parentes. Tem sido muito gostoso ver esse movimento de Deus no nosso meio. Nosso tema hoje é a mentalidade do reino, a mente de Cristo em nós, nos leva a transbordar bênçãos. As pessoas que estão próximas a nós, elas são abençoadas por nós, e isso transborda da nossa relação com Deus. O escritor N.T. Wright, ele faz a seguinte afirmação: é como o fim de um romance ou de um conto. Ele está falando sobre o capítulo 4 de Filipenses, e dizendo, esse capítulo 4 é como o fim de um romance ou de um conto, quando finalmente é revelado um motivo ou uma sensação que permeia a narrativa ao longo de todo o texto. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele nos fala sobre a alegria na vida cristã e ele expressa gratidão àqueles cristãos de Filipos por serem pessoas que têm transbordado essa alegria e têm chegado na vida dele, têm transbordado uma vida de contentamento. É interessante porque o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele está falando sobre essa postura com relação à vida, essa maneira de ver a vida, os fatos da vida, encarar as circunstâncias. Domingo passado, nós estudamos Filipenses 4, no começo do capítulo, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Vai aparecer na tela para todos lermos na mesma versão? Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Só assim a paz de Cristo vai ter espaço para habitar em nosso coração. Lembram que o pastor Troiman compartilhou o filtro, um funil, em que você passava todas as coisas que acontecem com você, os pensamentos que vêm à sua mente por esse funil, e dessa maneira você filtrava as circunstâncias da vida e os pensamentos. E o apóstolo Paulo, ele dá continuidade a esse pensamento. Quando você chega lá em Filipenses 4, versículo 10, nós vemos o apóstolo falando: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E daí ele termina com uma afirmação: tudo posso naquele que me fortalece. É um grito de fé que o apóstolo dá aqui. Vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Pode mesmo? Você é uma pessoa contente? Sim, porque a mentalidade do reino, a mente de Cristo em nós, nos faz transbordar contentamento. Transbordar contentamento. O apóstolo está falando sobre uma postura de vida. Ele dá continuidade ao que ele tinha falado no começo do capítulo 4, e ele fala: olha, contentamento é uma coisa que tem gente que não tem. O pastor Marcos, no seu livro, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz: o Espírito Santo de Deus produz mais do que resiliência, produz contentamento transiliente. Palavra esquisita que ele arrumou, né? Contentamento transiliente. Na realidade, o que ele está falando é que ter contentamento, ter resiliência e conseguir enfrentar as encrencas da vida, até uma pessoa que não crê em Deus pode. Você conhece gente assim? Que não crê em Deus e tem garra para enfrentar as turbulências da vida e vence as dificuldades. O que o apóstolo está falando é que se eu tenho algo que transcende, por isso que é transiliência,
ao invés de resiliência, se a minha habilidade de suportar as dificuldades, ela não é simplesmente algo humano, mas é algo que vem de Deus, do divino, do transcendente. Então eu vou ter uma capacidade diferente daquela pessoa que na força do braço, na força da carne, na estrutura emocional que ele tem, ele dá conta do recado. É sobre isso que o apóstolo está falando. Uma postura de vida que vai nos capacitar para ir além do que, humanamente falando, nós poderíamos ir. Você é uma pessoa contente? Satisfeita? Os curitibanos acordaram hoje cedo, abriram a janela e disseram: ai, que bom, está nublado, tem um ventinho fresco. Quem não é de Curitiba abriu o olho e disse assim: ah, não, nublado de novo, que deu sol. Sabe aquela bola redonda, amarela, que esquenta? Aquilo é sol, o nome daquilo. O curitibano não conhece muito. Ele já tinha visto em livros. Esses últimos dias nós vimos ao vivo e a cores. E sentimos o calor que ele traz. Mas uma pessoa que não é contente, ela vai encontrar motivo de reclamar em tudo. Ah, é porque está frio, é porque está quente. Ah, é porque vieram me buscar, é porque eu não vieram me buscar. Tudo é motivo para eu estar insatisfeito. Uma pessoa que descobriu esse contentamento que transcende, que vem do alto, que vem de Deus, ela vê as circunstâncias da vida e ela não transforma isso em murmuração. Pergunta a pessoa do lado: você murmura ou você é uma pessoa contente? Diz para ela falar baixinho, para pouca gente ouvir. Pastor Marcos, de novo no livro dele, ele cita um poeta de 14 anos que escreveu uma poesia, Jason Lemon. Muito interessante a poesia que ele escreveu. O título da poesia é Tempo Presente. E a poesia vai assim: era primavera, mas era o verão que eu queria. Os dias quentes e o grande ar livre. Agora era verão, mas era o outono que eu queria. As folhas coloridas, o ar frio, seco. Era outono, mas era o inverno que eu queria. A bela neve, a alegria das festas de fim de ano. Era inverno, mas agora era a primavera que eu queria. Com o seu calor, com o desabrochar da natureza. Eu era uma criança, mas era a idade adulta que eu queria. A liberdade, o respeito. Eu tinha 20 anos, mas era 30 que eu queria, para ser maduro, sofisticado. Eu era de meia idade, mas era 20 anos que eu queria ter. A juventude, o espírito livre. Eu estava aposentado, mas era meia idade que eu queria. A presença de espírito, sem limitações. A minha vida acabou. Eu nunca consegui o que eu queria. A minha vida acabou, mas eu nunca consegui o que eu queria. Para conseguirmos o que queremos, devemos querer o que temos. Olha lá, olha o texto e fica olhando. Isso aí tem que entrar na cabeça da gente. A gente tem que colocar cola, botar um holofote em cima para nós nos lembrarmos diariamente dessa sacada, desse segredo, que tem a ver com contentamento. Para conseguirmos o que queremos, devemos querer o que temos. As filosofias humanistas dos nossos dias, elas mandam você olhar para dentro, encontrar força dentro de você e com autossuficiência enfrentar as dificuldades da vida. O Evangelho nos desafia de uma forma diferente. Porque quando eu olho para dentro de mim, é verdade, eu encontro a imagem e semelhança de Deus que eu tenho, mas eu também encontro o que o pecado, a minha natureza pecaminosa, faz com essa imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho para dentro, não surge esperança, mas desesperança. Mas quando eu olho para cima, eu olho para Deus e eu vejo que Ele colocou a imagem, sua imagem e semelhança em mim, e eu vejo o poder do Espírito dEle me capacitando para ir além das minhas limitações humanas, da minha natureza pecaminosa. Esse é o grande segredo do contentamento cristão, é sobre acreditar
e viver que Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente para você? Cristo é tudo para você? Porque um dos sintomas de que você se sente pleno com Jesus é o contentamento. Um dos sintomas de que Jesus preenche todas as áreas e dimensões do meu ser é que eu não sinto que falta. Alguns de nós temos mais facilidades para ver a vida assim. Outros têm mais dificuldade. Você é daquelas pessoas que vê o ponto preto no lençol branco ou vê o lençol branco no ponto preto? Tem pessoas que olham o lençol com o ponto preto e eles dizem, mas que brancura esse lençol, né? Eles viram o ponto preto, mas o ponto preto não assume a prioridade, a primazia na percepção. Outros não, eles veem um lençol branco e tem um ponto preto. Tudo que eles falam é o ponto preto. O filho chega com 8 da escola e diz, por que você não tirou 10? Não adianta. Alguns de nós temos mais dificuldade que outros, mas todos temos dificuldades porque o pecado que habita em nós nos faz perder o contentamento que vem de Jesus ser tudo para nós. Filipenses 4, de 11 a 15, o apóstolo trabalha, não estou dizendo isso porque esteja necessidade, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Você aprendeu a se adaptar? Me adaptar com um salário maior, com um apartamento maior, com um carro melhor é fácil, né? Agora, se adapte com um apartamento menor, com um carro pior, ou com aquele carro com motorista que a gente tem que esperar ele chegar no ponto. Se adapte com essas mudanças e diga, Jesus é tudo e eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo aprendeu a ter fartura, a não ter o suficiente, ele aprendeu a levar chicotada, a ser bem recebido como hóspede, ele aprendeu a ter fome e a ser bem alimentado. E nele conclui essa dimensão desses contrastes da realidade da vida humana, ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não posso tudo na minha força da carne, porque eu sou bom, eu sou uma pessoa capaz, eu sou um cara inteligente, eu sou esperto, eu sou um sucesso. Não, eu posso tudo porque tem alguém que me fortalece. E se eu sou um sucesso é porque aquele que me fortalece me deu condições. Amém? Quando nós entendemos que Jesus é tudo em nossa vida, o contentamento transborda. Enquanto preparava esse sermão, eu me lembrei de uma situação que eu e Ed vivemos no início do nosso casamento. A Ed dava aula na PUC, tinha consultório, e eu era um seminarista duro que morava no Rio. Uma conta fácil de fazer orçamento doméstico, né? Aí a gente casa, ela sai da faculdade e ela fecha o consultório. Bom, eu saía correndo atrás de trabalho, arrumei 3 escolas e comecei a dar aula. Então eu dando aula, fazendo seminário, e levou 1 ano. Aí ele indo, levando o currículo, procurando, e não abria nenhuma oportunidade para que ela pudesse exercer odontologia. Você pode imaginar o que aconteceu com aquela previsão orçamentária. Na casa de vocês acontece isso? Nós tivemos que sentar e negociar. Gente, uma das maiores bênçãos que aconteceu no nosso casamento foi esse primeiro ano de dureza financeira. Nós negociávamos centavos, porque senão a gente não dava conta das contas. E eu costumo falar para noivos, eu digo a melhor coisa que pode acontecer. 2 coisas muito boas que podem acontecer quando você casa. Morar longe do sogro, da sogra, do pai e da mãe é uma bênção, porque daí vocês têm que resolver as encrencas sozinhos. E a outra é passar dificuldade financeira, porque você negocia prioridades, você negocia valores, você negocia o que eu considero importante e o que eu não considero importante, porque a gente está trazendo a família da gente junto. E nós vivemos esse momento no começo do nosso casamento. A dureza era tão grande que o nosso lazer, durante aquele ano, era ir até a Praça Sans Penha, porque a gente morava perto dela, era perto, lá na Tijuca, no Rio, e nós andávamos pela praça, de mão dada. Aí, naquele mês que a coisa estava folgada, a gente até comprava um picolé para cada um. Mas é porque era um mês que estava folgado. Mas existia um contentamento no nosso coração,
Porque a gente estava junto, depois de anos de namoro, noivado, a gente estava casado. A gente andava pela praça de mão dada com aquela cara boba de recém-casado. Sabe aquela cara assim, de que o céu é lindo e eu estou nele? Contentamento com a situação que nós estávamos vivendo. Nós não somos melhor do que ninguém, não. Mas existia algo dentro de nós que nos levava a viver daquele jeito. Pastor Marcos cita um provérbio chinês que eu guardei para mim. Eu gostei demais, eu não conhecia. Talvez você conheça. O passado é história, o futuro é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso, o chamamos presente. Aproveite o seu presente de hoje. Uau! Realmente, o passado, história. O futuro, quem controla? Eu não tenho como controlar o futuro. Agora, o presente, o hoje, é um presente que eu recebi de Deus. Em português, dá um trocadilho muito legal. Muito legal. O presente é um presente. Então, viva, curta esse presente. Desacelere o suficiente para você curtir o presente. E não ficar focado só nas reclamações do que poderia ter sido, do que não é. A minha mãe, ela costumava a dizer, quando tinha uma situação difícil e que a gente precisava pedir a Deus ajuda, ela dizia: meu filho, faze a tua parte que eu te ajudarei. Não estou aparecendo versículo bíblico? Eu dizia: mãe, de onde você tirou isso? Não, mas é o que a Bíblia fala. Eu disse: mãe, isso não é versículo bíblico. Ela dizia: não é versículo, mas está lá na Bíblia. Na nossa família, nós brincávamos dizendo que esse versículo estava em Ísis 1, versículo 1. Sabe aquele, quem cedo madruga? Olha lá, vocês conhecem, né? Existem esses ditados populares que, na realidade, tentam conectar essa necessidade de nós agirmos, de nós termos uma postura interior que faça diferença e a intervenção do sobrenatural. Essas coisas trabalham junto. E é assim que nós conseguimos experimentar realmente contentamento. Você consegue experimentar contentamento? Talvez seja esse o desafio que Deus tem para você. Eu não vou passar pela vida dizendo a vida, ó céus, ó azar. Mas eu vou passar pela vida dizendo: Deus é bom. Deus tem me dado isso, Deus tem feito aquilo. Eu confio em Deus. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Isso não tem virtude nenhuma eu ser otimista. Então isso me ajuda a ser mais contente. Mas por outro lado, eu sou perfeccionista. Alguém aqui sofre desse mal? Jesus liberta. A boa notícia é isso, há libertação em Jesus. O perfeccionista, ele sempre olha o que não foi, o que não fez, o que não está como deveria ser. E o perfeccionista tem que lutar com isso. E com a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo, você consegue. No meu gabinete, eu tenho uma pilha de livros na mesa, horrível, de propósito. Porque no começo do ministério, se você fosse falar comigo, eu ia gastar 10 minutos arrumando a minha sala. Porque você tinha que entrar e encontrar tudo no lugar perfeito. Eu entro no gabinete, e a moça que faz a limpeza, e cuidam muito bem do meu gabinete, sempre limpinho. Aí ela coloca aquele quadro que é torto, ela coloca reto. Adivinha qual é a primeira coisa que eu vejo? Eu não vejo o que está limpo. Eu vejo o quadro que é torto e está reto. Se eu der espaço, eu vou ficar reclamando o tempo todo. Mas em nome de Jesus, há libertação. Você pode ver o lençol branco. Não se iluda, você sempre vai ver o ponto preto. Ninguém viu. Sabe aquela história que a família inteira passou por aquele lugar e ninguém viu nada? E você chegou, o teu olho bateu ali. Pá, aquela tomada está arrebentada. E isso não é ruim. É ruim se isso controlar a maneira como você vê a vida e começar a afetar a maneira como você se relaciona com as pessoas. Porque daí o contentamento vai embora. Talvez a sua oração hoje seja: Senhor, eu quero agradecer ao Senhor o hoje, e eu quero viver plenamente o hoje, sabendo que o Senhor está comigo. Uma coisa parecida com o que
esse vídeo vai falar para a gente. Dá uma olhadinha no vídeo. Go on to Harley-Davidson. The destination is worth the journey. Ele era cego e o sonho dele era andar de moto. Ele podia ter ficado em casa na poltrona reclamando, Deus é injusto porque eu sou cego, que coisa horrível que um cego não pode dirigir uma moto, a vida não vale a pena ser vivida. Não podia, podia. Mas quem tem essa postura de contentamento, de dizer, eu vou fazer o meu melhor com a vida que Deus me deu, pare e diz, sabe o que mais? Vamos montar esse esquema, porque assim eu vou viver o sonho que eu tinha de andar em cima de uma moto e sentir o vento no rosto. Qual é o desafio que Deus tem na tua vida para que você possa dizer, eu vou viver o hoje com o sentimento de que vale a pena viver, independente das circunstâncias. Eu vou viver o hoje plenamente, entendendo que Jesus veio para dar vida, e vida o quê? Em abundância. É assim que Deus quer que nós vivamos, assim que Deus quer que você viva. Quem tem essa postura com relação à vida, se relaciona de uma forma diferente com bens materiais, porque bens materiais são bens materiais. Circunstancialmente hoje está na minha conta e pode ser que amanhã não esteja. Eu posso ter esse bem hoje, posso não ter amanhã, não é verdade? Eu posso ter saúde hoje, posso não ter saúde amanhã. O meu contentamento, a minha alegria, a minha razão de ser, tem que estar em algo maior do que isso. E quando eu estou focado em algo maior do que isso, sabe o que acontece? Fazer o bem para o próximo, abençoar o próximo, transbordar em ofertas é uma coisa natural. É o que Paulo destaca aqui dos Filipenses, a partir do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aí no 14 ele vai, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente, estou plenamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável, aceitável. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele se alegra com aquela contribuição e ele está terminando a carta dizendo, olha, vocês têm marcado de uma forma incrível a minha vida, o meu ministério, e eu quero expressar isso para vocês. É interessante porque o David Platt faz uma afirmação dizendo, ao comunicar gratidão dessa maneira, ele, Paulo, evita 3 armadilhas comuns associadas a falar sobre dinheiro: manipulação, bajulação e silêncio. São 3 armadilhas muito comuns e muitas pessoas, muitas igrejas caem nessa armadilha. Por exemplo, a manipulação, nós temos hoje em dia muitas pessoas que estão cedendo e engolidas pela teologia da prosperidade e o relacionar-se com Deus, o ofertar, vira um balcão de negócios. Eu vou dar 100 porque você vai me dar 1.000. Ah, Deus vai, de repente, se eu der 200, ele vai me dar 2.000, então eu vou dar 300. E eu estou negociando com Deus e eu me deixo manipular por pessoas e daí aquela situação daquele ministério, daquela organização que coloca fotos de crianças morrendo de fome e diz, você precisa participar e ajudar essa criança. E você se deixa manipular por pessoas que estão fazendo com que você contribua, mas não com a motivação adequada. Mas existe também um outro perigo, que é a bajulação.
Bajulação é aquela história que na hora do ofertório a gente apaga as luzes do salão e acende um holofote na bandeja, para dar destaque a quem veio aqui na frente entregar na bandeja. E daí, de repente, a gente vai focar aqui e os holofotes vão centrar lá no Fábio, porque o Fábio e a esposa deram uma oferta muito boa para a compra do terreno. Uau! E no meio do culto, eles... Isso é motivação para ofertar? Vocês já imaginaram que lindo? Se nós, lá no terreno, tem uma opção de parede lá nos terrenos, né? A gente podia colocar uma placa com o nome de cada família que deu oferta para a compra do terreno. O que vocês acham? Além de manipulação, algumas pessoas, algumas organizações podem cair na armadilha da bajulação, que eu só contribuo se me derem destaque, se meu nome for citado, se eu tiver uma placa. E algumas outras organizações, elas caem na armadilha do silêncio. Eu fui criado numa igreja batista, e se você foi criado numa igreja batista e presbiteriana, principalmente, você deve ter vivido isso. Então, lá pela década de 70, 80, era assim, a mesa onde ficava o tesoureiro era embaixo da escada, num canto escondido da igreja. Você tinha que dar uma curva para chegar lá onde ficava o tesoureiro. E ele recebia aquela oferta e rapidinho fazia o recibo, entregava para você, e você saía de lá como se não tivesse feito nada. Em algumas igrejas você não pode ter ofertório. Eu já fui procurado por algumas pessoas que vieram nos visitar, dizendo que é um absurdo a maneira como a gente fala de dinheiro abertamente e ter ofertório, porque não é espiritual. Essa é uma outra armadilha com relação a dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida, você fala dinheiro o dia inteiro. Precisa comprar pão e precisa de dinheiro para pagar o pão, precisa fazer um Pix, você faz Pix, você vê o cartão de crédito. O dia inteiro no negócio, profissionalmente, você fala dinheiro o tempo todo. Se tem um assunto que a gente tem que ter uma percepção, um conhecimento claro do que a Bíblia fala, é dinheiro. Porque a gente fala de dinheiro o tempo todo. E dinheiro influencia nossas decisões e a nossa vida. E o apóstolo, com muita liberdade, ele diz, vocês contribuíram, vocês são ótimos. Eu agradeço a Deus cada vez que eu me lembro de vocês. E veja, ele não escreve só para Filipenses sobre isso. Se você vai lá em 2 Coríntios 8, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando dessa igreja para a igreja de Corinto, que era mão de vaca. Conhece a igreja que é mão de vaca? Você conhece membro de igreja que é mão de vaca? Você conhece pessoa que não está na igreja que é mão de vaca? Tem virtude nenhuma não, gente, só tem defeito. É alguém que não se relaciona bem com os bens materiais. Uma coisa é eu ser cuidadoso, uma coisa é eu usar bem e com responsabilidade os bens que Deus me confia, mas outra coisa é eu viver como se eu fosse botar gaveta no meu caixão. Não vai. É interessante porque Paulo escreve para os coríntios, veja lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles eram muito pobres em Filipos, muito pobres. Eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Quando nós temos ofertório, quando nós entregamos uma oferta, quando nós fazemos isso, isso é privilégio que Deus nos dá, isso é bênção de Deus, porque isso me ajuda a ter as coisas na perspectiva certa, a viver a vida e entender que a minha vida está tendo um impacto que vai além da minha família e de mim mesmo. Mas eu abençoo pessoas do outro lado do mundo. Eu faço diferença nesses jovens aprendizes que estão aqui e uso as nossas dependências porque você é dizimista. Nós podemos ter mais de 300 jovens aprendizes aqui. Nós podemos ter o enxoval solidário porque você está aqui. Nós podemos ter a policlínica porque você tem contribuído. O seu trabalho, o recurso que você tem na sua mão, vai muito além do que você consegue até imaginar ou conhecer. Quando eu telefono para o pastor Caio e nós conversamos regularmente no nosso encontro de mentoria, eu fico pensando, há quantos anos nossa igreja tem sido parte desse projeto de Deus na Itália e quantos italianos já conheceram a Jesus porque eu e você somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Amém?
Sabe, é interessante porque, preparando esse sermão e lendo esse texto, quando Paulo fala sobre os cristãos de Filipos lá para o pessoal de Corinto, eu me lembrei de uma história que aconteceu aqui na nossa Vila Zumbi, na Igreja Esperança Viva, que antigamente era na Vila Zumbi. Estava bem no começo do trabalho, uma das primeiras convertidas era catadora de papel. Era isso que ela fazia profissionalmente, todo dia carregava o carrinho dela. E é interessante porque o pastor da época foi convidado por uma viagem missionária e ele estava levantando recurso para fazer aquela viagem missionária e compartilhou lá na congregação. Ela, crente nova, catadora de papel, chegou no final do culto, ela chegou para o pastor e entregou um dinheiro para o pastor. O pastor olhou aquele dinheiro e ele disse: minha irmã, que é isso? Isso aqui é quase um mês de trabalho da irmã. Eu não posso receber esse dinheiro. A resposta dela é emblemática. A resposta dela é emblemática. Sabe o que ela disse para o pastor? Ela disse: pastor, eu sei que eu sou pobre, mas, por favor, não me roube o privilégio de poder contribuir com a sua viagem missionária. Eu sei que eu sou pobre, sou catadora de papel, mas não me roube o privilégio de contribuir com essa viagem missionária. É por isso que não é um valor fixo, não é anuidade como em clube, a nossa participação financeira na igreja. Porque por ser percentual, cada um contribui dentro daquela realidade que tem. E quando você soma tudo, vem o fermento do Espírito Santo de Deus que multiplica e faz isso ir muito além. Aquela irmãzinha contribuiu com a atitude certa, com amor ao Senhor, sacrificialmente. A vida dá volta. Você acredita que a vida dá volta? E existe um princípio bíblico: quem planta, colhe. Um princípio de semeadura. Ela não fez isso para acontecer isso. Mas porque ela fez isso e ela começou a viver dessa maneira, sabe o que aconteceu com ela algum tempo depois? Algum tempo depois, ela chega toda feliz para o pastor e conta para ele que ela tinha comprado uma eguinha. Pastor, agora eu não vou ter que puxar mais o carrinho. Eu agora tenho uma eguinha que puxa o carrinho para mim. A minha vida vai ficar mais fácil, eu vou poder recolher mais papelão e eu vou poder recolher mais rápido. E ela estava feliz da vida. E passa umas semanas e ela vem para o pastor e diz: pastor, eu tenho mais uma bênção para contar. A eguinha está grávida. A eguinha está prenha, pastor. Eu vou poder ter a cria e depois vender a cria. Você percebe? A atitude dela, a relação dela com os bens materiais, fazendo a diferença de como Deus pode agir. Não é ser legalista. Eu já encontrei pessoas que entregam dízimo do salário que está no olerite e eles colocam centavos. 1.257,38. Não é assim que Deus se relaciona conosco, não é verdade? Arredonda para cima, ainda joga alguma coisa, boa medida, sacudida, já viu isso em algum lugar? Faça isso com Deus. E surpreenda-se em como Deus vai trabalhar no seu coração com essas questões financeiras. Oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aí ele vem depois e diz: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O irmão Francisco, o ministro Francisco, está no hospital. Graças a Deus descobriram a enfermidade dele depois de quase 2 semanas e agora tem um tratamento que está começando a dar resultado. Eu tenho certeza, que nesse momento, no coração dele e da irmã Jura, não está a receber R$500 mil na conta bancária. Sabe qual é a maior necessidade? Qual é a maior bênção que eles podem receber de Deus? A cura dele. Não é assim? Reduzir nossa relação com Deus, a conta bancária, é reduzir demais a nossa percepção do que é vida
e do que é vida com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre contentamento, aí ele puxa para a área financeira, sabe por quê? Porque isso é a realidade da nossa vida. É um dos lugares onde é mais fácil eu ser insatisfeito. E ele diz, e eu vejo vocês, porque vocês aprenderam a ser contentes, realizados com o hoje, o presente de Deus, vocês estão se relacionando com os bens materiais de uma forma incrivelmente abençoadora. Transborda ofertas. Quando nós pensamos em reagir à palavra de Deus, nós precisamos olhar para dentro, olhar para o alto e dizer, Espírito de Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Você pode fechar seus olhos? E fazer essa pergunta para o Senhor, qual é o toque do Espírito na minha vida hoje? Espírito de Deus, o que precisa mudar na minha vida hoje? Quem sabe você precisa dizer, eu decido agradecer pelo presente chamado hoje. E viver com uma postura de gratidão. Me sentir satisfeito com o que eu já tenho e com o que eu sou. Dizendo, Deus, continua a boa obra em mim. Quem sabe a sua luta é viver com contentamento. Diga, Deus, me ajude a enxergar mais do que o ponto preto, do que o quadro torto. Me ajude, Deus, a conseguir ver pessoas, circunstâncias, a própria vida como presente do Senhor. Eu decido, Senhor, viver com contentamento. Eu decido transbordar, Deus. Transbordar em ofertas, aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Sendo fiel nos dízimos, entregando ofertas que vão abençoar pessoas. Eu decido transbordar. Eu descobri que o que me satisfaz é Jesus. Tudo mais é circunstancial. Quem sabe você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faça uma oração muito simples dizendo, Senhor, eu te peço perdão. Eu reconheço que sou pecador, pecadora, e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Você fez essa oração? Levante a sua mão, onde você está? E depois pode abaixar, dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Levante a sua mão bem alto. Onde você está? Dizendo, eu fiz essa oração, pastor. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Onde você está? Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Lá atrás já vi. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Eu queria fazer um apelo diferente hoje. Deus tocou o seu coração. Existe uma mudança interior que precisa acontecer. Eu vou pedir que você se ajoelhe aonde você está. E com esse gesto físico você vai estar dizendo, Deus, hoje eu ouvi a voz do teu Espírito e eu vou mudar. Eu quero ter mais contentamento. Eu vou transbordar em mais ofertas. Eu vou transbordar sendo fiel nos dízimos. Deus, eu vou transbordar abençoando aquele parente lá que está passando por um momento difícil. E eu vou dar uma oferta para abençoar aquela família. Deus, eu vou fazer alguma coisa para abençoar aquele meu vizinho. O Espírito de Deus falou ao seu coração? Abra os seus joelhos. Faça isso respondendo ao que você ouviu e ao que você decidiu. Onde você está? Se ajoelhe. Isso, várias pessoas estão fazendo isso. Pode se ajoelhar. Onde você está? Momento especial de consagração ao Senhor. Momento em que nos voltamos para o Senhor e dizemos, Deus, eu não quero ser autossuficiente. Eu quero depender e depender do Senhor. Me ajude, Deus, a ver pessoas e circunstâncias com a segurança de que meu futuro está seguro nas suas mãos. E é por isso que eu vivo presente, com gratidão, porque é um presente
do Senhor. Coloque-se de joelhos, várias pessoas já estão de joelhos, una-se a elas, nesse gesto dizendo: Deus, essa é a decisão do meu coração. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos que estão de joelhos, dizendo: essa é a decisão do meu coração, Senhor. Ó Deus, abençoa-os, permita que eles possam experimentar o agir sobrenatural do Teu Espírito, trabalhando em intenções, em atitudes, pensamentos, para que eles vejam, Senhor, o Teu poder agindo nas suas vidas, transformando a postura, o entendimento, a maneira de ser e de viver. Abençoa cada um deles. Esses que levantaram suas mãos dizendo: eu quero Jesus. Eu fiz essa oração confessando Jesus. Abençoa-os, ó Pai. Em nome de Jesus, fale com eles e continue confirmando e nos ajude como igreja a sermos bênção na vida dessas pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.